tempo para isso. São as toxinas. Então você tem que entender isso. Segundo fator é o contrário. A toxina é você ingerir algo que você não deveria. O segundo fator é a desnutrição. Deixar de ingerir algo que você teria que ingerir. Os pesquisadores chegaram à conclusão que você tem que ter 5 a 7 tipos diferentes de vegetais e frutas por dia. Quem é que tem isso, pô? Né? Muito difícil, mesmo né? se você tem Na correria ainda, mesmo se você tem condição financeira, você não tem tempo, não dá tempo para isso. E tem uma coisa a mais, os alimentos estão diminuindo os nutrientes. Os estudos americanos chamados NHANES mostram que nos últimos 30 anos, por exemplo, a concentração de iodo caiu 50%. O seu pai, quando tinha a sua idade, ingeriu o dobro de iodo que você ingere hoje. A concentração de magnésio caiu 70%. O Brasil já é um país muito pobre em magnésio, e é conhecido pela Organização Mundial de Saúde o quanto pobre o Brasil é em magnésio. O magnésio faz parte de mais de 300 reações no corpo. Por que o Brasil é pobre em magnésio? Porque você só tem magnésio se você tiver água magnesiana. E você só tem água magnesiana se você tiver vulcão. O Brasil não tem vulcão. Tá bom? Ainda bem que não tem, mas a gente paga um preço. Nada é de graça. A gente não tem vulcão, mas a gente também tem a água pobre em magnésio. Onde que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte, no mundo de hoje, que nós vivemos, para você ter saúde completa, você tem que aprender a fazer suplementação com vitaminas e minerais. Não tem outra saída, entendeu? Nós, médicos, na faculdade de medicina, aprendemos muito pouco, ou praticamente nada, sobre vitaminas e minerais. Se você conversa com um médico clássico, ele vai dizer, isso aí é bobagem, isso aí sai na urina. Agora, se você conversa com um médico nutrólogo, como eu sou, quer dizer, além de ser médico, você tem que estudar nutrição, se virar um especialista em nutrição, você vai perceber que isso é a farmácia de Deus. Você tem a farmácia dos homens, que você vai lá na esquina e compra um remédio feito pelo homem, e você tem a farmácia de Deus, que são os alimentos. Hipócrates, o grego, que viveu há 400 anos antes de Cristo, que é considerado o pai da medicina, ele dizia que o seu alimento seja o seu remédio e que o seu remédio seja o seu alimento. Então, se você tiver uma alimentação boa, com uma suplementação boa, você vai ter saúde por muito tempo. Envelhecer não tem outra opção. Você vai ter que envelhecer. A outra opção você não quer. É morrer cedo. É morrer antes da hora. Então, ou você morre jovem, ou você envelhece. Não tem nenhum problema em envelhecer. Contanto que você envelheça sem adoecer. Ninguém quer parar de escutar, né, Carlos? Ninguém quer parar de enxergar, ninguém quer parar de andar, ninguém quer usar fralda, ninguém quer esquecer o nome do filho. Isso é triste. Você imagina um sujeito que vive 80 anos, ele desenvolveu Alzheimer aos 65, ele vai ficar 15 anos doente, pô. Eu digo que... Meu pai já está há 10. É, né? Pois é, então. Pois é, eu digo... Infelizmente. Você pega uma lâmpada que está acesa aqui, essa lâmpada que está nos iluminando aqui, quando ela morrer, quando ela queimar, segundos antes dela queimar, ela está brilhando em toda a sua magnitude. É isso que eu ensino para as pessoas, é você ter saúde até o último momento de vida. Não é ficar 10 anos numa cama, não é perder a sua cognição, não é não saber mais onde você mora, entendeu? E isso é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai fazendo isso todo dia, certinho. Você toma 4, 5, 6 copos d'água por dia, como costume, entendeu? Você para de comer porcaria, entendeu? Você evita, ao máximo, comer fora de casa. Às vezes é mais interessante você levar uma marmita, levar o seu lanche, levar o seu alimento. Porque você não sabe, você vai num restaurante, você não sabe o que vai, se o cara lá está reusando óleo ou não, quem sabe? É verdade. Todo processo de adoecimento tem por trás um processo desnutricional. Você fala assim para mim, essa pessoa está doente, eu digo, está faltando nela ou uma vitamina, ou um mineral, ou uma enzima, vai estar faltando alguma coisa que poderia ter sido prevenido se ela tivesse uma boa nutrição. Então, isso aí é fundamental para a pessoa entender. E essa nutrição tem que ser equilibrada. E eu vou dar um macete aqui. Você não pode comer a mesma coisa todo dia. Aí eu como arroz, feijão, carne, arroz, feijão, carne, arroz, feijão, carne. O que vai acontecer? Você vai ter um excesso de nutrientes que vem do arroz, do feijão e da carne,
E você vai ter uma série de nutrientes que vão ficar faltando, que nem o arroz, nem o feijão, nem a carne tem. Então, por isso que é variar. O que você vai variar? Hoje você vai comer uma verdura diferente, amanhã você vai comer uma fruta diferente. Tem que ter essa preocupação de você, é a variedade. Antigamente, como é que as pessoas se mantinham saudáveis? Elas viajavam. Elas iam comer a comida da Bahia, iam comer a comida do Ceará, porque os nutrientes são totalmente diferentes. Então, essa variedade é uma coisa simples. Você fala, ó, eu vou comprar fruta. Ao invés de eu comprar 6 laranjas, eu vou comprar 3 laranjas e 3 peras. Porque tem nutriente que tem na pera, não tem na laranja. Tem nutriente que tem na laranja, não tem na pera. E se eu ficar só chupando laranja, eu vou ter excesso daquele nutriente, que também não faz bem, mas vou ter deficiência dos outros que não tem na laranja. Então, esse conceito, que é simples, tudo que nós estamos conversando aqui, você não precisa gastar mais dinheiro, não. Ao invés de você comprar 6 laranjas, você compra 3 laranjas e 3 peras. Ou 3 peras e 3 maçãs. Ou não compra só maçã, não compra só pera. Bom, você não vai gastar mais. Você simplesmente está mudando a abordagem para poder ter esses nutrientes. Porque, ó, você adoece por causa de toxinas, você adoece por causa da parte desnutricional, que nós somos desnutridos. Esse é o problema, porque se você procura aquelas civilizações isoladas, que ainda encontra, raramente mais tem, lá ninguém tem Alzheimer, lá ninguém tem câncer, lá ninguém tem diabetes. Olha que coisa impressionante. Eles pegaram um grupo de aborígenas. Aborígenas são pessoas que vivem são os índios australianos. Eles são chamados de aborígenas. E esses índios, eles vão para a periferia da cidade e passam a morar na cidade, como aqui no Brasil. E esses índios, eles desenvolvem diabetes. Por quê? Porque eles mudam muito o que eles comiam lá na mata, na selva, e o que eles comem na cidade, com a comida industrializada. Então eles pegaram um grupo de aborígenas, diabéticos, descendentes daqueles que moravam na floresta, pegaram esse grupo, levaram eles de volta para a floresta, e eles tiveram que ficar lá 3 semanas comendo o mesmo que os antepassados deles comiam. É a mesma coisa que você pegar um índio que está morando em São Paulo e leva ele de volta para a aldeia. Agora você vai comer o que você comia na aldeia, por 3 semanas. A diabetes sarou. Que coisa. A diabetes tipo 2 é uma doença desnutricional. Não adianta você ficar tomando só remédio para diabetes. E se você não muda o seu estilo de vida, se você não baixa, por exemplo, se a diabetes é por causa do açúcar, você tem que baixar o seu açúcar para 0. Você tem que parar de comer pão, parar de comer massa, parar de comer pizza. Você tem que praticamente zerar o seu açúcar. Aí você não precisa muito de insulina. Aí você descansa o pâncreas. Aí você recupera o pâncreas. Olha que coisa impressionante. Olha aqui, como é que o Hipócrates dizia. Deixa o seu alimento ser o seu remédio. Nós podemos ficar conversando horas e horas aqui sobre nutrição. O que eu quero que você tenha na cabeça é o seguinte. Primeiro, eu tenho que saber o que eu estou comendo, eu tenho que ter variedade e eu tenho uma coisa, eu tenho que aprender a suplementar. Eu tenho que ter alguma suplementação para poder contribuir naquelas vitaminas, aqueles minerais que eu não estou ingerindo. Então isso é muito importante. Fazer a complementação, né? Exatamente. Você imagina 1914, alguém morando em São Paulo vai atravessar a Avenida Paulista. Pô, não tinha carro, pô. Ele não precisava ficar preocupado se olhar para um lado e para o outro. Hoje, se você atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, você morre atropelado. Morre atropelado. Teve que mudar o modus operandi. A mesma coisa, antigamente os alimentos eram ricos em nutrientes. Hoje eles não são mais, porque você pode estar comendo uma maçã que foi colhida na Argentina. Ela foi colhida, foi armazenada, foi transportada, entendeu? Foi refrigerada. Então, os nutrientes vão perdendo, as vitaminas vão acabando. Quando ela chega na sua mesa, já não é aquela maçã que foi colhida mais. Antigamente, não. A pessoa ia no quintal, pegava uma maçã no pé, lavava e comia. Não é a mesma coisa. Do mesmo modo que você não pode atravessar a Avenida Paulista sem olhar para os lados, em 1914 você poderia, 100 anos depois você não pode. Hoje, se você quiser ter saúde, só alimentação não é o suficiente. Você tem que fazer suplementação.